Olá, gente! Boa noite, tudo bem? Estamos chegando aqui para nossa live de domingo. Aliás, muito mais que uma live, um culto. Nós nos reunimos já desde a época da pandemia, não é verdade? A cada domingo, no que chamamos carinhosamente de o Ninho da Fênix, um lugar de renascimento. E você é muito bem-vindo. Não importa de onde você esteja nos assistindo, que credo você professe, ou qualquer outro fator, você pode pensar diferente de nós. Você pode abraçar uma ideologia diferente da nossa, mas o importante para nós é que o que nos une é muito maior do que qualquer coisa que nos divida. É o amor. E hoje, gente, nós vamos falar sobre trauma religioso. Você já passou por um trauma religioso? Ou está vivendo um trauma religioso? Conhece alguém que já passou ou esteja passando por um trauma religioso? Esse assunto te interessa e vai abençoar a sua vida, não tenha dúvida disso. Por isso eu gostaria de, primeiro, contar com a sua companhia até o último amém, tá bom? É um culto, a gente sempre termina impetrando a bênção apostólica. Mas eu também gostaria que você nos ajudasse a alcançar mais gente. E é tão simples. Você vai clicar no aviãozinho aí no rodapé da transmissão e você pode enviar por direct para todos os seus contatos ou para aqueles que você achar que deve. Ou você pode, ao clicar aí no aviãozinho, vai aparecer para você copiar link. Aí você clica no copiar link, vai lá no grupo da família, no grupo dos amigos, cola e convide a todos a ingressarem nesta live, neste culto online. E como culto, não pode faltar reflexão, louvor, oração. E nós vamos começar orando. Vem comigo? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças. Como é bom estar aqui. Como é bom desfrutar da companhia dos meus irmãos, ainda que virtual. Porque independentemente da distância que nos separa, estamos na mesma sintonia, na mesma frequência, que é patrocinada pelo Teu Espírito, Senhor. Obrigado pelo acesso que temos a Ti, não por méritos que porventura tenhamos, mas pela Tua graça, esta graça que acolhe a todos. Concede-nos que tenhamos hoje um culto maravilhoso. Fale aos nossos corações, Senhor, confortando ou confrontando, se for o caso, mas que nenhum de nós saia deste culto o mesmo que aqui chegou. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus, gente. Tem uma canção que eu já não canto há algum tempo e que fala bastante daquilo que nós vamos refletir hoje. Você sabe que Jesus não prometeu facilidade. Ele não disse que seria moleza, mamão com açúcar. Pelo contrário, ele disse que no mundo teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque afinal de contas, ele venceu. E é na força do seu Espírito que nós também podemos vencer. Se fosse mais fácil e a vida bem mais simples e a dor não fosse parte de nós, há dias em que sinto que nada vai dar certo e a realidade dói. És real pra mim, sei que posso
confiar, mesmo quando dói, tristeza me corrói e tudo desmorona ao meu redor. E o que sempre quis parece não chegar, minha cicatriz aberta está. Amado da minha alma, todo meu ser restaura, me abraça e me acalma, amado da minha alma. Se fosse mais fácil e a vida bem mais simples, e a dor não fosse parte de nós, há dias em que eu sinto que nada vai dar certo e a realidade dói. És real pra mim, sei que posso confiar, mesmo quando dói, tristeza me corrói, tudo desmorona ao meu redor. E o que sempre quis parece não chegar, minha cicatriz aberta está. Amado da minha alma, todo meu ser restaura, me abraça e me acalma, amado da minha alma, amado da minha alma, todo meu ser restaura, me abraça e me acalma, amado da minha alma. Não vou me preocupar mais, pois sei que tu me tens bem na palma de tuas mãos, e a cada momento tudo à minha volta colabora para o bem. És real pra mim, sei que posso confiar, mesmo quando dói, tristeza me corrói e tudo desmorona ao meu redor. E o que sempre quis parece não chegar, minha cicatriz aberta está. Amado da minha alma, todo meu ser restaura, me abraça e me acalma, amado da minha alma, amado da minha alma, todo meu ser restaura, me abraça e me acalma, amado da minha alma. E eu correrei pros teus braços de amor e te louvarei por tudo que és, Senhor. E eu correrei pros teus braços de amor e te louvarei por tudo que és, Senhor. Mesmo quando dói, tristeza me corrói, tudo desmorona ao meu redor. E o que sempre quis parece não chegar, minha cicatriz aberta está. Mesmo quando dói, tristeza me corrói, tudo desmorona ao meu redor. E o que sempre quis parece não chegar, minha cicatriz aberta está. Amado da minha alma, todo meu ser restaura, me abraça e me acalma, amado da minha alma, amado da minha alma,
todo meu ser restaura, minha calma, amado da minha alma. Gente querida, hoje, como eu havia anunciado, eu me propus entrar num tema muito importante, porque diz respeito a muitos de nós, quem sabe até a maioria de nós. Eu também lido com traumas religiosos. E olha que eu nasci, fui criado na igreja, eu sou filho de pastor, eu sou neto de pastor. Nunca me afastei do caminho. Mas eu passei por poucas e boas. Eu passei, por exemplo, por exposições públicas. Sim. Diante de uma multidão. E não foi só uma vez. Foi mais de uma. Foram algumas vezes. E por pessoas que eu muito amava. Passei por situações que eu prefiro hoje não citar aqui. Quem me acompanha por mais tempo sabe. E por receio de que a simples menção disso possa fazer com que a plataforma restrinja a distribuição desta live, eu vou preferir não entrar nesse assunto hoje. Mas o fato, gente, é que hoje a igreja que mais cresce no Brasil é a igreja dos desigrejados. E eu sei que eu estou falando com muita gente que está nesse processo de desegrejamento. Desigrejamento. Aliás, o termo desigrejado foi cunhado por mim. Entre 2009 e 2010, eu já disse isso aqui, mas provavelmente muitos não devem ter ouvido. Eu morava nos Estados Unidos, eu participava de debates radiofônicos e, na época, trouxeram o tema de evasão de fiéis. Por que tanta gente estava deixando as igrejas? E esse fenômeno começou lá, nos Estados Unidos, e acabou chegando aqui. Aliás, o Brasil adora importar movimentos, né? E lá eles usavam um termo que é o churchless. E eu não encontrei em português um termo que correspondesse ao churchless. E daí surgiu esse neologismo, desigrejado. Hoje já há livros sobre o tema. Inclusive um que me cita como o autor desta expressão, que foi uma tese de doutorado e que se tornou livro. E por que há tanta gente deixando as igrejas? E aqui no Brasil esta sangria se intensificou em 2018, ou de 2018 para cá, quando a igreja evangélica se deixou instrumentalizar por um projeto político extremista. Isso fez com que houvesse uma debandagem tão grande, sem precedentes na história da igreja no Brasil. E hoje você vê muita gente que ama Jesus, que vive pautada nos seus ensinamentos, mas que não quer qualquer vínculo institucional. Pois uma das razões que tem contribuído para este fenômeno é justamente o trauma religioso. Você sabe que uma psicóloga americana sugeriu
que o trauma religioso, na verdade, é uma síndrome. A síndrome do trauma religioso. E isso está sendo estudado por psicólogos no mundo inteiro. Eu, como psicólogo, tenho atendido pessoas de várias partes do mundo, praticamente todos os dias. Tem dia que eu começo atendendo de manhã, vou até tarde da noite. E na maioria dos casos, quem me procura é gente traumatizada pela religião. É gente machucada profundamente, que não perdeu o amor por Jesus. Algumas até enfrentam crises de fé seríssimas. E conheço casos de quem tenha simplesmente desistido da fé. Quem tenha se tornado ateu, ateísta. Antes de entrar no que diz a Escritura Sagrada, afinal de contas nós estamos num culto, né? Isso para nós tem um peso muito importante. Me permita citar aqui alguns sintomas desta síndrome do trauma religioso. Confusão mental, dificuldade em tomar decisões de forma independente, falta de sentido ou direção na vida, baixa autoestima, ansiedade em relação ao mundo exterior, dificuldade de socialização, pensamentos negativos recorrentes, alguns inclusive intrusivos. Há o toque religioso, quem sabe, numa ataques de pânico, medo, pavor da condenação eterna. Só em ouvir falar no termo inferno, o coração da pessoa dispara. Desconforto com o próprio corpo e a sua sexualidade. Sensação de vazio existencial. Depressão. E até ideação suicida. Eu já recebi muitos casos em minha clínica psicológica. Gente praticamente decidida a desistir de si por causa do trauma religioso. Agora, de onde vem esse trauma? Imagine você num ambiente tóxico, onde o que é pregado tem a pretensão de controlar a vida dos fiéis. Controlar o que eles assistem, o que eles comem, o que eles bebem, os lugares que eles frequentam, com quem eles se relacionam. Isso é doentio. É quase impossível manter a saúde psicológica estando imerso numa religiosidade tóxica. Dentre as mensagens, dentre as ênfases dadas neste ambiente, fala-se muito em negar-se a si mesmo. Afinal de contas, foi Jesus quem disse: se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Mas o que Jesus quis dizer com negar-se a si mesmo? Porque hoje o negar-se a si mesmo se tornou ferramenta de controle para desumanizar e homogeneizar indivíduos. Torná-los soldadinhos de chumbo. A pessoa perde a autonomia, ela não pode pensar por si mesma. O líder diz até em quem ela deve votar. Ela perde o senso crítico e faz o que o líder ordena. O líder se intromete até na intimidade da pessoa, em como ela conduz a sua intimidade,
aquilo que pertence à esfera privada da sua vida, passa a sofrer o escrutínio da religião. Negar a si mesmo não tem a ver com abrir mão da autenticidade. Não tem a ver em se deixar controlar por um líder, por um guru religioso. Negar-se a si mesmo tem a ver com abrir mão da presunção de superioridade, abrir mão da autossuficiência. Isso é negar a si mesmo. O apóstolo São Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 10, pela graça de Deus, sou o que sou. Ele não deixou de ser o que era. A sua autenticidade era bancada pela graça de Deus. Mas sabe em que transformaram a graça de Deus? Está lá em Judas 1,4. Converteram em dissolução a graça de Deus. É como se a graça fosse uma espécie de ácido usado para nos dissolver, para nos tornar apenas um prontuário no arquivo de uma igreja. Nós perdemos a nossa identidade, nós abrimos mão de quem somos, em nome de uma graça que não é graça, que não tem graça nenhuma. Há um tripé sobre o qual esse sistema religioso doentio está estabelecido, que é o fundamentalismo, o dogmatismo e autoritarismo. O que significa cada um deles? O fundamentalismo é aquela velha história de sempre foi assim. Nós precisamos resgatar os fundamentos. Nós precisamos manter esses fundamentos a qualquer custo. Não importa se houve uma evolução social, não importa em que século estejamos, nós temos que retornar aos fundamentos. E em nome disso, a pessoa volta tanto lá atrás que ela vai para o Velho Testamento. Se submeter a regras dietéticas, a regras que estão completamente fora do contexto em que vivemos hoje. O dogmatismo é estabelecer uma verdade inquestionável. Ninguém tem liberdade para perguntar. Porque se a pessoa se atreve a questionar, ela é tida como rebelde, quando não herege. Então, se você pergunta, por que você vai ouvir do líder? Porque é. Porque esta é a verdade de Deus. Porque é assim desde sempre. Aí vem o fundamentalismo. A partir do fundamentalismo e do dogmatismo, se estabelece o autoritarismo. Eu mando, você obedece. E se você se insurge contra a minha autoridade, você está se insurgindo contra Deus, porque a minha autoridade vem dele. O ungido do Senhor é intocável. Portanto, se ele disser, votem em fulano, todo mundo vai e vota e elege, porque ninguém quer ter o trabalho de pensar por si, de exercer cabalmente a sua cidadania. Preferem delegar a outro, como o povo de Israel fez no deserto com Moisés. Quando a glória de Deus se manifestou no cume do Monte Sinai, Deus queria que o povo se aproximasse e fosse um reino de sacerdotes, isto é, onde cada cidadão exercesse o seu próprio sacerdócio sem precisar de intermediação. Aí o povo diz, não, Moisés, isso não é para nós. Seja você o nosso porta-voz. Fale por nós a Deus e fale por Deus a nós. E é o que a igreja hoje está fazendo. Intermediando, atravessando, impedindo que as pessoas tenham acesso diretamente a Deus.
Quais são as implicações psicológicas e emocionais do fundamentalismo religioso? E que podem ser devastadoras. Preste atenção. Número 1, ensinamentos tóxicos, como o medo constante de uma condenação eterna. Você vai perder a salvação, você vai para o inferno, você vai passar a eternidade sendo torturado. E o pior é que as pessoas ouvem isso desde criança. Gente, é triste o que se faz com as crianças hoje. Eu estava assistindo a um clipe do Diante do Trono, um clipe até bonitinho, todo coloridinho, cheio de criança dançando, cantando. Um DVD, um álbum chamado Crianças Diante do Trono. E o refrão da música, cantada pela Ana Paula Valadão, diz... E olha que o nome da música é Deus Nos Amou. Diz assim: quem pecar vai pagar, quem pecar vai morrer. Você já imaginou uma criança de 4 anos cantando quem pecar vai pagar, quem pecar vai morrer? Percebe o quanto isso destoa de Jesus, que disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus? Agora imagine crescer nesse ambiente com a ideia de que se eu pecar, eu vou pagar, eu vou morrer, eu vou queimar na mármore do inferno. Segundo, práticas e mentalidade religiosa opressivas, que envolve punições severas, pensamento em termos absolutos e imposição de culpa sexual. Terceiro, negligência emocional e intelectual, que priva o indivíduo de acesso a informações ou oportunidades essenciais para o desenvolvimento saudável. Você quer conhecimento, você tem que vir a mim, diz o líder. Eu sou o detentor desse conhecimento. A minha palavra é a palavra final, encerra qualquer assunto. Agora, existem religiões que causam trauma e existe a espiritualidade que não causa trauma. Aqui estão alguns pontos importantes a considerar. Religião que causa trauma, ok? Número 1, controle excessivo. Religiões que operam sob um sistema de controle rigoroso tendem a exigir obediência e conformidade. Membros são desencorajados a questionar crenças, a pensar criticamente ou a confiar em seus próprios sentimentos e intuições. Segundo, cultivo do medo. Muitas dessas religiões utilizam táticas de medo, ameaçando consequências severas por desobediência, o que leva à alienação e à insegurança emocional. O foco está na punição e no julgamento, criando um ambiente de tensão. Eu lembro, quando eu era criança, tinha uma senhora lá na igreja que se apresentava como profetisa, era a voz de Deus. E toda a Santa Ceia, ou quase toda, no momento em que o pão e o cálice eram distribuídos, ela levantava, profetizando, e saía no meio da multidão, tirando os elementos da mão de quem ela achasse que fosse indigno. Mas ela fazia isso em nome de Deus, era Deus fazendo. E eu lembro de um dia que ela chegou para um pastor auxiliar do meu pai, que cantava, tal, já até falecido. E esse pastor a pegou pelas mãos e saiu puxando ela, era uma senhora bem forte, e saiu puxando ela. Todo mundo ficou assustado. E ele levou até o banheiro e a trancou lá. E disse: não, comigo isso não vai funcionar. Eu até acredito que depois disso nunca mais ela voltou a fazer essa cena. Já pensou o que é viver debaixo dessa tensão? Onde a pessoa não pode nem tomar a Santa Ceia em paz? É culpa o tempo todo, culpa, 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 culpa. Se Jesus volta agora, você vai ficar. Ou então, se você deixar a igreja, os demônios vão te atacar, vão tirar sua vida.
Terceiro, desconexão pessoal. A ênfase no julgamento constante pode fazer com que os indivíduos se sintam alienados, não apenas de si mesmos, mas também dos outros e do mundo em geral. Isso pode resultar em problemas de autoestima e identidade. Eu vou avançar porque eu tenho algo muito importante para dizer. Práticas restritivas. Muitas vezes essas religiões possuem práticas que proíbem a expressão individual, o que pode levar a sentimentos de inadequação e repressão emocional. Separação e isolamento. Grupos autoritários tendem a promover uma visão de mundo que separa os membros do resto da sociedade, levando à exclusão social e à criação de divisões. Você conhece bem esse filme, não é não? Sempre eles contra nós, nós contra eles. É você de um lado, o mundo de outro. Você não pode ter amigos fora daquele círculo. Você não pode ter vida social. Você não pode ir a um casamento que não seja celebrado na sua igreja. Agora, uma espiritualidade que não cause traumas. Primeiro, ela prima pela promoção da autonomia. Ela encoraja a liberdade de pensamento. Ela permite que os indivíduos questionem e explorem e desenvolvam suas crenças de forma pessoal. O respeito pela diversidade de opiniões e experiências é valorizado. Ela também cultiva o amor e o crescimento, enfatizando valores como compaixão, promovendo um ambiente onde as pessoas se sintam seguras e apoiadas em suas jornadas espirituais. Terceiro, conexão e comunidade. Grupos que promovem a aceitação e a empatia criam um senso de pertencimento, mas não é opressão. Membros se sentem valorizados como indivíduos e têm oportunidades de desenvolver relacionamentos significativos. Quarto, apoio social e práticas de saúde. Muitas dessas religiões, que são, digamos, não nocivas, oferecem apoio social através de eventos comunitários, de oportunidades de serviço, contribuindo para um senso de propósito e conexão com causas sociais. Elas não se fecham em torno de si mesmas. Elas entendem que, enquanto comunidade de fé, elas existem para o bem de todos e não para o bem só dos seus componentes. E, por fim, uma espiritualidade não traumática, ela pauta pela espiritualidade inclusiva, incentivando práticas espirituais que promovam a saúde mental e emocional. Agora sim, eu quero ler com você uma passagem. Deus falou muito ao meu coração essa semana através dessa passagem, que está em Lucas capítulo 17, do verso 11 em diante. Indo ele a Jerusalém, Jesus passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Jesus perguntou: não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Então lhe disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Redobre a sua atenção agora. Você sabe o que era ser um leproso 2000 anos atrás? Você sabia que uma pessoa neste estado não poderia circular livremente? Essas pessoas viviam
isoladas, eram condenadas a um tipo de ostracismo, eram retiradas do seio da sua família, formavam pequenas comunidades fora da cidade. Esses 10 leprosos provavelmente moravam juntos. Eles vêm ao encontro de Jesus, a lei determinava um perímetro. Se eles se aproximassem muito, a lei ordenava que eles fossem apedrejados até a morte. Tamanho era o medo de que eles pudessem contagiar a outros com a sua lepra. E eles vêm se aproximando de Jesus, param a uma certa distância e dizem: mestre, tenha misericórdia de nós. O que Jesus faz? Sai correndo? Não. Jesus diz: se apresentem aos sacerdotes. Por que Jesus diz isso? Porque naquela época era o sacerdote que atuava lá no templo em Jerusalém, que inspecionava a pessoa para verificar se ela estava curada. Aí olhava atrás da orelha, verificava cada centímetro do corpo da pessoa e então, não tendo nenhuma ferida, com a cura constatada, o sacerdote a liberava para que ela retomasse sua vida social. Por isso que Jesus disse a eles: se apresentem aos sacerdotes. No caminho, enquanto eles iam em obediência a Jesus, a lepra sumiu. Então, eles não saíram da presença de Jesus curados. Eles foram curados no caminho. Mas há um detalhe aqui que passa despercebido pela maioria. Dos 10, só 9 eram judeus. Um era samaritano. Como é que este samaritano se atreveria a entrar no templo em Jerusalém, a buscar a inspeção de um sacerdote judeu? Isso era impensável, gente, porque judeus odiavam samaritanos. E havia razões históricas para isso, que não vem ao caso aqui, mas só para você ter uma ideia da hostilidade que havia entre judeus e samaritanos. Teve um samaritano que pouco tempo antes invadiu o templo de Jerusalém com um porco e ofereceu-o em sacrifício com a intenção de profanar o templo. Você lembra do papo que rolou entre Jesus e a mulher samaritana? Lembra disso? Lá na beira do poço de Jacó, que Jesus ofereceu água da vida. Lembra disso? E ela perguntou: peraí, eu vejo que o senhor é profeta, então me diga, qual é o lugar certo de adorar a Deus? Porque vocês, judeus, dizem que é no templo, em Jerusalém, mas nós, samaritanos, acreditamos que seja no Monte Gerizim. E Jesus disse: ei, tá por fora. Isso aí é requentado. Já foi, já venceu o prazo de validade essa questão, porque vai chegar a hora, e na verdade já chegou, em que o Pai só vai se importar com uma coisa, não é com uma geografia sagrada, o lugar certo. O Pai só se importa com uma coisa, com aquele que o adore em espírito e em verdade. Agora imagine você, este samaritano curado da lepra, tendo que ir ao templo, na maior cara de pau, e dizer: eu vim aqui amando de Jesus para que os sacerdotes me inspecionem e vejam se eu posso retomar minha vida social. Certamente ele seria colocado para fora imediatamente. Sai para lá, seu samaritano imundo, você não é bem-vindo aqui. Possivelmente por causa disso, ele foi o único que voltou no meio do caminho. Assim que ele percebeu que estava limpo, ele olha para os colegas, todos estavam limpos. Só que a lepra escondia qualquer outra distinção secundária.
Enquanto estavam os 10 leprosos, não havia razão para ressaltar o que os distinguia. Estavam todos no mesmo barco, estavam todos leprosos. Mas agora que estão todos limpos, opa, você é samaritano. Você não é bem-vindo. Por isso ele dá meia volta, chega diante de Jesus e diz: eu vim te agradecer. Sabe, gente, a instituição religiosa, ela cumpre um papel, inclusive social, mas às vezes ela se torna um empecilho. A instituição religiosa muitas vezes se coloca entre Deus e os seres humanos. Ela se acha no direito de cobrar pedágio e de dizer quem é ou não bem-vindo. Isso é triste, isso é revoltante, porque assim como fizeram aquele samaritano, hoje estamos fazendo aos homoafetivos, à população trans. E você pode imaginar o trauma que isso está gerando. Essa semana, uma travesti de 22 anos deu cabo da própria vida, se atirou do quarto andar onde morava, porque estava sendo submetida a um processo de reversão. Qual a razão para isso? Por que nós nos achamos no direito de estabelecer normas que impeçam o acesso das pessoas a Deus? Quem somos nós na fila do pão, caramba? O que tem de gente traumatizada, o que tem de gente que está tomando ojeriza do evangelho, por culpa de quem? Daqueles que se dizem representantes de Deus, daqueles que falam em nome de Deus e exploram a fé dos incautos. Como tem gente machucada, meu Deus do céu. Ah, se essas pessoas, assim como aquele leproso que foi curado, aquele samaritano, se elas descobrissem o quão bem-vindas elas são à presença de Deus e de que elas não necessitam de intermediação de pastor, de bispo, de apóstolo, de quem quer que seja. Ah, se elas soubessem, elas fariam exatamente como ele agora. Você não precisa de mim. E eu fico muito contente de estar numa vocação que vai se tornar obsoleta. Eu sonho com um dia em que não vamos precisar de templos mais, não vamos precisar mais de pastores. É para isso que eu trabalho, porque eu sei que a igreja, enquanto instituição, ela tem prazo de validade, ela é feita para acabar. Enquanto ela serve o propósito de acalentar, de agregar, isso a mantém viva, mas quando ela começa a excluir, a segregar, ela perde a razão de ser. E que vá tarde, porque ela se torna inimiga de Deus. Como diz o próprio Jesus, os religiosos da sua época, os fariseus, se colocavam na porta do reino dos céus, não entravam e não deixavam ninguém entrar. Essa gente que usa os púlpitos para promover políticos, essa gente inescrupulosa que, em nome de Deus, está matando. Na noite em que Jesus foi traído, ele estava no Getsêmani com os discípulos, com 3 deles, Pedro, Tiago e João, quando de repente chegaram os soldados enviados pelo sacerdote, pelo sumo sacerdote, para prendê-lo. E Pedro quis bancar uma de herói, sacou a espada, mirou no pescoço de um dos soldados chamado Malco. Mas que bom que ela era ruim de mira. Mas arrancou a orelha do soldado. Jesus olha para Pedro e diz: que é isso? Que é isso, Pedro? Quem te autorizou a usar essa espada?
Mete essa espada na bainha, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. E Jesus vai lá, pega a orelha do rapaz e bota no lugar. Meu irmão, a religião não pode ser um instrumento usado para traumatizar, para machucar, para decepar cabeças, para impedir que as pessoas pensem por si mesmas. A religião não pode ser um obstáculo. E é interessante, né? Cortou a orelha. O apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Mas se a igreja se torna um obstáculo, as pessoas se fecham, elas não querem ouvir mais, elas estão cansadas. Chega! Só se fala em dinheiro e diabo. Dinheiro e diabo. Ninguém aguenta mais isso. Isso é doentio, isso é tóxico. Mas eu quero dizer a você que está aí do outro lado, que há uma espiritualidade que não machuca ninguém. Pelo contrário, Jesus pega a orelha do soldado e coloca no lugar. Há uma espiritualidade que, em vez de machucar, restaura quem está machucado. Uma espiritualidade que dá esperança, que diz, cara, Deus não desistiu de você. Não desista da sua fé. Não desista da sua fé. Eu estou falando com você, transexual, com você homoafetivo. Eu estou falando com você, fiel de uma religião de matriz africana. Você é meu irmão. Eu estou falando com você, muçulmano. Eu estou falando com você, kardecista. Ou com você, ateísta, que não encontra razão para crer. Você é meu irmão. Se você não crê numa entidade que eu chamo de Deus, creia no amor, porque o amor é Deus. Se você crê no amor, nós estamos juntos na mesma trincheira, pelo bom, pelo belo, pelo justo. Não machuque ninguém em nome da fé. Eu quero deixar esse recado para você, pastor, que me acompanha. Não machuque ninguém em nome de Deus. Deus não te deu este direito. Você não tem procuração para falar em nome dele. Fale de amor. O amor nos faz convergir para o mesmo ponto. Umbandistas, candomblecistas, kardecistas, católicos romanos, presbiterianos, batistas, pentecostais, hinduístas, budistas. O amor nos faz convergir, nos irmanar, nos sentir família. Eu queria poder falar um pouco mais de trauma religioso, mas essa semana eu vou estar lançando um livro sobre o tema. Como sobreviver ao trauma religioso. E eu queria que você compartilhasse comigo a sua experiência. Compartilhe comigo. Vai enriquecer o meu repertório. Eu quero entender melhor o que faz com que tanta gente sofra por causa da religião. Este livro vai estar disponível na Amazon, com mais de 60 outros títulos. Essa semana, ontem, eu falei sobre o livro Falência e Falácia do Inferno, que é outro livro que está abrindo a mente de muita gente. Pare de ameaçar as pessoas com o inferno. Pare de acreditar numa câmara de tortura, onde um Deus sádico vai se divertir vendo seres humanos sendo torturados por toda a eternidade, porque isso é completamente diferente do que Jesus propôs. Jesus não chantageou ninguém com o inferno, nem subornou ninguém com o céu. E um Deus que precise me subornar com bênçãos para que eu ame é um Deus tão corrupto quanto os políticos de que eu tenho ojeriza. Um Deus que precisa me chantagear com o inferno para que eu o adore. Esse Deus não é digno de ser adorado. Agora, um Deus que escolhe ser amado no outro, que escolhe ser servido no serviço que eu presto ao meu semelhante, esse é o Deus que cativou o meu coração.
Esse é o Deus revelado no homem de Nazaré, em Jesus Cristo. Nós vamos orar. Eu quero orar com você. Por favor, não saia daí, porque eu vou terminar com uma bênção que a gente sempre profere no finalzinho do nosso culto. Por favor, não saia daí. Pai, em nome de Jesus, tanta gente do outro lado precisando ouvir esta palavra. E eu sei que o teu doce Espírito está tocando, está cicatrizando feridas abertas que ainda sangram. Pessoas machucadas dentro da igreja, expostas publicamente, algumas excluídas arbitrariamente. Que elas sintam agora o quão amadas são. Independentemente do que a instituição religiosa lhes causou, o Senhor as ama. E o Senhor é um Deus teimoso que não desiste dos seus. Restaura esse coração, Pai. Enxuga estas lágrimas, Pai. E que esta pessoa se sinta agora revigorada. Que ela comece hoje uma nova etapa na sua jornada espiritual. E aquelas que porventura ainda estiverem presas a esse sistema religioso doentio, que elas rompam com essas cadeias e se vejam livres. Este é o pedido que eu te faço do fundo da minha alma, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Antes da bênção apostólica, eu quero aqui fazer um rápido apelo. Essa semana é a semana do Dia das Crianças. Todo ano, já há muitos anos, há 13 anos mais ou menos, sempre no Dia das Crianças a gente está no lixão do Jardim Gramacho. Já teve vez da gente distribuir 750 brinquedos novos para aquelas crianças. E sábado agora, dia 12, eu vou amanhecer no lixão. Como é gostoso receber o carinho daquelas crianças que são acolhidas, que participam da escolinha do Projeto Gramachinhos, que recebem 3 refeições diárias. E eu estou publicando um livro, é o primeiro livro infantil que eu publico, que inclusive, se você quiser saber o teor, está disponível lá na Amazon, em versão digital, em e-book, para Kindle. Você pode ler. É um livro feito sob medida para crianças, falando de amor, de acolhimento, do Evangelho. Gente, como me deu gosto escrever esse livro. E eu vou distribuir de graça. Tem as histórias, todas da minha autoria, e tem as gravuras correspondentes para elas pintarem. Eu vou fazer a live. Sempre que eu vou no lixão, eu faço a live. A gente leva material escolar para as crianças, a gente leva roupa, leva calçado. Porque não há outra maneira de servir a Deus, gente. Deus não precisa do nosso dinheiro, gente. Não use o seu dinheiro para bancar projetos megalomaníacos, para construir templos faraônicos. Para com isso. Deus não habita esses lugares. O templo em que Deus habita são seres humanos, de carne e osso. Se você não puder ou não quiser contribuir com o nosso projeto, contribua com outro. Mesmo feito por qualquer iniciativa, qualquer religião, não importa, se está fazendo bem, vai lá e invista. Ou você mesmo tome iniciativas. Vá às ruas, distribuir refeição para a população em situação de rua, distribuir agasalhos para quem está com frio. Não há outra maneira de servir a Deus, não há. E eu quero muito contar com você. Você pode nos ajudar? Essa semana também nós vamos enviar recursos para o Projeto UME, lá em Moçambique, que acolhe as 102 meninas. Nós só temos vocês. Você não me viu aqui apoiando nenhum candidato, viu?
Nós não recebemos uma bala e não queremos. Pode vir oferecer mundos e fundos, nós não queremos. Quem banca esta obra são as pessoas que confiam no nosso ministério. Nós precisamos de você. E se você deseja contribuir, tome nota, por favor. O nosso Pix é o 21997978135. Tomou nota? Eu vou falar devagar. 21997978135. Com R$30 você ajuda a bancar um exemplar do livro que vai ser dado de graça para as crianças. Se você pode ajudar com mais, com menos, o quanto você puder, com R$1 que seja, nos ajude a prosseguir. 21997978135. Obrigado, Lucas. Isso, 21997, exatamente. Obrigado. Ou pelo Pix, euescolhiamar@hotmail.com. euescolhiamar@hotmail.com. Ou pelo PayPal, de qualquer lugar do mundo, você faz um PayPal, que é o hermescfernandes@hotmail.com. Posso contar com você? Então, desde já, minha gratidão. Que Deus te retribua assim, de maneira surpreendente. Gente, no próximo domingo, nós vamos celebrar a Santa Ceia online, como temos feito. Eu até faria hoje, mas como eu não anunciei, para não pegar ninguém de surpresa, domingo que vem, prepare o pão, prepare o vinho ou o suco de uva, para você participar comigo no culto do Ninho da Fênix, domingo que vem, nesse horário. Live às 21 horas, toda segunda-feira, eu tenho uma live aqui com vocês às 21 horas. E se você ainda não ingressou no seminário de teologia, se você ainda não ingressou no seminário de teologia aplicada, entre depois da live aí no link na minha bio, dá uma olhadinha. Vale a pena você estudar teologia, e uma teologia que não é fundamentalista, que não tem a palavra final, vai estimular você ao pensamento crítico. É um seminário diferente de todos. Serão 60 aulas. A primeira aula já está no ar. A segunda aula vai entrar no ar terça-feira agora. E você é o meu convidado a estudar teologia comigo. Todas as aulas serão ministradas por mim. Seminário de Teologia Aplicada. Tá bom? Gente querida, nós estamos chegando no final. Me prometa uma coisa, assim que eu der a bênção e que terminar a live, eu vou publicá-la. Por favor, vai lá e curte. Qualquer curtida que você der agora vai desaparecer. Curte de novo. Deixa um oi, boa noite. Ou me dê um feedback se essa live foi boa para você, se abençoou sua vida. Se você assistiu um trechinho, assista ela toda. E marque alguém. Envie o link para alguém. Como eu queria que essa live corresse o mundo. Como eu queria que o mundo inteiro ouvisse o que você ouviu aqui hoje. Então, vamos à bênção apostólica? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão da Ruach divina, o Espírito Santo, nossa mãe espiritual. Ruach, não sei se você sabe, em hebraico é feminino. Portanto, trata-se da família divina, o Pai, o Filho e a Ruach divina. Que a bênção deles seja sobre todas, todos e todes, porque dele, dela, por ele, para ela, são todas as coisas, hoje até o dia da eternidade. Deus os abençoe. Fiquem na paz.